Olá, alunos e alunas, tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje, na nossa aula de ensino religioso, vamos aprender um pouco sobre os direitos e os deveres, aqui com o oitavo ano. E a nossa aula diz o quê? O que são deveres e direitos do cidadão? Antes de qualquer coisa, o que é ser um cidadão? Um cidadão é aquele que se identifica culturalmente como parte de um território. No caso, cada um tem a sua característica. Usufrui dos direitos e cumpre os deveres estabelecidos em lei. Ou seja, eles vão exercer a cidadania, é ter consciência de suas obrigações e lutar para o que é justo e correto seja colocado em prática. Os direitos e deveres, eles não podem andar separados. Afinal, só quando cumprimos nossas obrigações, permitimos que os outros exercitem seus direitos. Os direitos da cidadania são, ao mesmo tempo, deveres. Pode parecer estranho dizer que uma pessoa tem o dever de exercer os seus direitos, porque isso dá a impressão de que tais direitos são convertidos em obrigações, mas a natureza associativa da pessoa humana, a solidariedade natural característica da humanidade, a fraqueza dos indivíduos, isolados quando devem enfrentar o Estado ou grupos sociais poderosos, são fatores que tornam necessária a participação de todos nas atividades sociais. Acrescente-se a isso a impossibilidade de viver democraticamente. Se os membros da sociedade externarem suas opiniões e sua vontade, tudo isso torna imprevisível que os cidadãos exerçam seus direitos de cidadania. Bom, a gente sabe e vê no meio da televisão ou alguns no meio da rua as pessoas pedindo seu direito. Mas por que será que as pessoas pedem esse direito, já que são direitos delas? Nem sempre as pessoas conseguem esse direito. Às vezes o governo falha, às vezes ocorrem alguns roubos entre o meio. Então nem sempre as pessoas possuem seu direito. As mulheres conseguiram tempo de votar muito recente. Então a gente já vê que nesse período a mulher não tinha tempo de votar. A mulher não podia votar. E ela conseguiu esse direito justamente por causas que levaram à rua, procuraram seu direito e elas conseguiram esse direito. Veja alguns exemplos dos direitos e deveres do cidadão. Deveres: votar para escolher nossos governantes, cumprir as leis, respeitar os direitos de outras pessoas, educar e proteger nossos semelhantes, proteger a natureza, proteger o patrimônio público e social do país, colaborar com as autoridades. Isso aqui a gente já não vê, né? Pouca coisa a gente vê aqui que acontece no nosso Brasil ainda. Vamos ver os direitos. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Saúde e educação, moradia, segurança, lazer, vestuário, alimentação e transporte são direitos do cidadão. Isso é direito nosso porque a gente paga. Ninguém deve ser submetido a tortura nem um tratamento desumano ou degradante. A manifestação do pensamento ela é livre, desde que respeitosa, sendo vedado o anonimato. A liberdade de consciência e de crença é inviolável, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto. Os direitos e deveres básicos do estudante, gente, o estudante é aquele que estuda, que pesquisa, que se propõe a aprender algo que transforme a vida em sociedade. O aluno, às vezes, ele não pensa que ele pode ser tão grande. Estudar para ele não é legal, ele não quer saber de estudar porque ele não acha que não vai levar esse lugar algum. A geração, gente, se cada um colocasse na cabeça de vocês o que é certo a se fazer e vocês espalhassem isso, eu tenho certeza que a próxima geração não seria tão errada quanto essa geração de hoje está sendo.
Se cada um colocasse isso na cabeça e cada um espalhasse de um para um, com certeza faria diferenças. As pessoas deviam parar de falar: ah, se tal pessoa fez, eu também devo fazer. Parar de se comparar a certas pessoas. Eu vi uma pessoa ali fazendo, eu vou fazer também. O que vai adiantar é eu fazer algo certo se outra pessoa não faz. E se todo mundo tivesse esse pensamento de que se um não fizer algo, se ele só ele fizer algo certo e o outro não fazer, como não estaríamos no mundo, né? Antigamente o estudante era conhecido como discípulo ou aprendiz, atualmente é chamado de aluno ou escolar. Para a lei, estudante é aquela pessoa que, independentemente da idade, encontra-se matriculado em uma escola. O estudante, como qualquer outra pessoa, possui direitos e deveres. Porém, a sua condição de aluno faz com que ele desfrute de direitos e deveres próprios de quem estuda. No Brasil, os pais têm a obrigação de matricular os seus filhos a partir dos 6 anos de idade na rede de ensino. Se não os matricularem, estarão cometendo um crime e poderão ser condenados até 1 ano de prisão ou pagar multas. Quais são os direitos básicos do estudante? Primeiro, direito de ser matriculado na rede de ensino a partir de 6 anos de idade. Direito de ser respeitado por seus educadores e colegas. Direito de denunciar abuso ocorrido contra ele na escola, com exposição a perigo, exploração de trabalho, discriminação de raça, crença ou cor, abuso de autoridade ou abuso sexual. Direito de uma educação de qualidade, direito à merenda escolar, se a escola for pública. Direito a ensino noturno de qualidade para aqueles que trabalham durante o dia. Direito ao acesso aos livros que a escola possui. Direito de fundar e participar de grêmio estudantil, que é o órgão responsável pela defesa dos direitos dos alunos dentro da escola. Direito de informar-se sobre os métodos que a escola adota para avaliar os alunos e sobre o resultado das provas. Quais os deveres básicos de um estudante? Ele deve estudar, na verdade, né? É o dever de respeitar as normas da escola, dever de compreender regularmente as aulas, deve de submeter-se a processos avaliativos, dever de zelar pelo patrimônio público da escola, dever de entregar nas condições em que recebeu o material didático no final do ano letivo, dever de respeitar os direitos dos professores e funcionários e os demais alunos, dever de justificar a falta nas aulas e as provas, dever de entregar toda correspondência enviada aos seus pais ou responsáveis. Então aqui a gente tem uma pequena atividade que vocês devem me entregar, né, no meu PV, e eu vou falar o dia na descrição, tá ok? Então vamos lá para a primeira atividade. Primeira questão: construa um quadro e complete-o com as responsabilidades para você e para com os outros. Então você deve falar quais as suas responsabilidades. Quais as responsabilidades que você deve ter com os outros? Vale amigo, vale mãe, vale pai, vale irmão, vale tio, vale família toda, enfim, vale colega. Então, a responsabilidade que você deve ter consigo mesmo e a responsabilidade que você deve ter com as outras pessoas. Segunda questão: em dupla ou trio, no caso vocês escolhem, discuta um dever e um direito de estudante e apresente as conclusões para a turma. No caso, isso a gente vai falar na aula online da semana que vem. Comente: a minha liberdade termine onde começa a dos outros. O que vocês entendem por isso? A minha liberdade termina onde começa a do outro. Quarta questão: escreva um pequeno texto discutindo sobre a reportagem que abordem, no caso, primeira, as responsabilidades dos jovens no mundo atual. Comente um pouco sobre essa responsabilidade que o jovem tem no mundo atual. A B, no caso, né? Metas de ação para o futuro melhor. O que são essas metas de ação? Que tipo de meta você tem para o seu futuro para tornar ele melhor?
Ah, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, porque se eu trabalhar com isso, lá no futuro eu vou ter grana, enfim. Qual o seu futuro melhor? Será que é com dinheiro, é com saúde, é com os dois, enfim. C. A falta de responsabilidade das pessoas. Comente um pouco sobre a falta de responsabilidade de todas as pessoas que no caso encontra ao seu redor. E é isso. A aula de religião de hoje vai acabar por aqui. Faça uma atividade, envie no EPV, está na descrição no dia que é para entregar, até o dia que é para entregar. E até mais, galerinha.